e era contratada pela Prefeitura de Água Branca. Sobre esse assunto, o portal Gazeta Web tem acompanhado, tem colocado também em evidência todas as informações e as principais notícias, né, as últimas informações a respeito desse crime, envolvendo um servidor que estaria em um carro oficial. O Herbert Borges está aqui conosco mais uma vez para poder trazer detalhes a respeito desta apuração. Herbert, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos falar para os nossos telespectadores nesta abertura da Gazeta News, edição da tarde, como foi essa história e como a polícia tem investigado cada passo desse crime ocorrido na cidade de Água Branca. Maravilha. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde aos telespectadores. A vítima já foi identificada. É Vitorino Neto do Nascimento, de 51 anos. Ele é, como você falou, de Delmiro Gouveia, é servidor efetivo da Prefeitura de Água Branca, é motorista. Há 11 anos que ele é motorista lá na Prefeitura de Água Branca. Retornou hoje das férias, ele estava em férias. Hoje era o primeiro dia de retorno. Algumas perguntas ainda precisam ser respondidas. No entanto, as circunstâncias já nos mostram como é que esse crime aconteceu. Sim. E indicam qual será o caminho da polícia na investigação. Veja, ele retornava, o carro era plotado do Conselho Tutelar, mas estava a serviço da Secretaria de Saúde de Água Branca. Só a plotagem que era do Conselho Tutelar. Sim. Mas o veículo estava a serviço da Secretaria de Saúde. O que acontece? O Vitorino, conhecido como Neto, ele voltava com uma senhora que estava passando por consulta médica. Quando foi passar por um quebra-mola, quando passou pelo quebra-mola, o motoqueiro emparelhou junto ao carro em que ele estava e atirou, e abriu fogo, e o Vitorino faleceu. O que acontece? Essa dinâmica do motoqueiro parar no momento que ele está passando pelo quebra-mola já nos indica que há uma perseguição. Tem esse indicativo. Ele esperou o momento certo para parar, emparelhar e executar. Tanto é que as outras pessoas, graças a Deus, não ficaram feridas. O alvo, ou seja, você percebe que o alvo, de fato, era o motorista. E o atirador, provavelmente, um profissional, né? Porque em meio a uma redução de velocidade, mas existe um quebra-mola, você ir lá e atirar, né? Ou seja, um redutor de velocidade naquele momento, mostra que também teve uma atividade de profissional. Quem sabe, nessa história, a polícia trabalha com possibilidade de um matador de aluguel, por exemplo? Talvez, porque tem outro fator muito importante nessa história, que cabe um destaque, a ficha criminal do Vitorino, do Neto. Isso é importante. Ele já responde por um homicídio em 2009 em Pernambuco, responde também por violência doméstica e também tem uma questão aí que envolve o Vitorino, que são disputas por terras. Então, veja, tem três situações, duas delas criminosas, que envolvem o Vitorino, que vão dar um norte à polícia. Ele era conselheiro tutelar? O Neto, não, na verdade, ele não era conselheiro tutelar. Era motorista concursado, era servidor efetivo de Água Branca. Agora, numa situação como essa, para ser um motorista concursado, um dos pré-requisitos é também o chamado nada consta, né? Se ele responde, ele está respondendo por crime cometido no estado de Pernambuco, também resta algumas dúvidas o porquê, né? Também a prefeitura do município também recebeu, mas isso não traz evidências do que motivou a morte. É claro que a ficha dele, a passagem dele pela polícia já traz indícios aí que pode acontecer até certos pontos aí uma interligação, né? Nessas situações que podem trazer elucidação desse crime, né, Herbert? De fato, todas essas circunstâncias vão guiar a polícia. Como nós conversamos aqui, ele voltou das férias hoje. Ou seja, provavelmente o assassino sabia desses detalhes, do retorno das férias, o retorno ao trabalho, sabia do percurso que ele estava fazendo, justamente por emparelhar a moto. Quando ele estava passando por um quebra-mola e ia reduzir a velocidade, a habilidade do executor... Habilidade. Para mim, muito importante também destacar isso. Sabe? E ele teve o cuidado, digamos assim, não sei se a palavra seria essa, de focar somente no alvo. O alvo era o Vitorino, não tem o crime contra o patrimônio de roubo, ou seja, o foco ali era executar o Vitorino. Quem foi para fazer um serviço já pré-determinado. Agora, a respeito do quadro de saúde das duas vítimas, né? As informações iniciais dão conta de que uma mulher e um adolescente, eles precisaram ser encaminhados para o hospital, né, em Arapiraca, é isso? Foi o hospital em Arapiraca, pelo que passaram aqui. Sei que na cidade, a unidade hospitalar não informaram aqui quais os locais que eles estavam recebendo esse apoio médico, mas tem informações atualizadas? Tenho. Já consegui atualizar essa informação. A senhora é uma mulher de 41 anos, foi atendida no hospital de Água Branca, passa bem, foi mais o susto, né? Porque após o assassinato,
o veículo ficou sem direção, caiu nessa ribanceira, mas nada grave, ela foi atendida no hospital de Água Branca, já foi liberada, passa bem, e agora deve ser ouvida pela polícia para explicar as circunstâncias do crime. A nossa equipe passou a tarde inteira e via a movimentação da produção para poder pegar depoimentos dos agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, aqueles que chegaram ao local momentos depois ao crime. Foi muito difícil pegar esse depoimento da polícia. Como é que a polícia, por exemplo, tem acompanhado o passo a passo dessas investigações e o que é que já foi passado para a equipe do portal Gazeta Web a respeito desse crime, necessariamente pela ação que a polícia tem adotado agora para trazer elementos substanciais que possam trazer também com clareza o que teria motivado esse assassinato? Essas primeiras informações e destaques são informações já robustas, foram passadas pela Polícia Militar, que está em diligências para tentar encontrar o próprio assassino ou vestígios, porque essa cena inicial ela é muito importante para a elucidação do crime. Essas primeiras horas após o crime são muito importantes. Então, a Polícia Militar, que nos passou as informações, está em diligências em Água Branca e na região do Sertão para encontrar vestígios, talvez a moto utilizada no crime, mas a polícia já sabe a identificação da vítima, sabe as circunstâncias em que o crime aconteceu, ouviu informalmente uma das testemunhas, a mulher que foi atendida no hospital. Então, assim, já tem um norte, a polícia tem um norte. E o levantamento da ficha criminal é muito importante. Isso faz com que a polícia saiba como trabalhar. Sabe-se, então, que não é um crime contra o patrimônio, não é um roubo qualquer, por exemplo. Já há esse indício de execução e provavelmente ligado aos crimes que o Vitorino já responde. Tiros na cabeça, Herbert, só para o telespectador entender, foi, pelo que você tem apurado com a polícia, foi morte instantânea por ele ter perdido, por exemplo, o controle do veículo, ter ido parar nessa ribanceira, todos os tiros na cabeça, onde foram as regiões que as balas atingiram? Pelo que nós apuramos, os tiros foram aqui na região do tórax para cima, ou seja, do tórax para a cabeça. E nós não confirmamos ainda, estamos em contato com a perícia oficial para confirmar exatamente quantos disparos. Mas os tiros todos na região da cabeça, ou seja, um claro sinal de que o objetivo era matar mesmo. Herbert, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, né? Eu tenho certeza que em mais alguns momentos no portal Gazeta Web, porque você não vai parar, tenho certeza que está em contato constante também com os agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, para trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Sim. O certo é que ele já tinha passagem pela polícia, não é isso? Correto. E respondia processo. Já respondia processo. Muito obrigado, viu, Herbert, pela sua participação. À disposição. Herbert Borges, repórter também do portal Gazeta Web, da Central Gazeta de Notícias, trazendo para todos nós todas as informações a respeito desse crime registrado já no início da tarde de hoje, na cidade de Água Branca, onde a vítima, que residia em Delmiro Gouveia, estava em um veículo oficial, que era plotado, o veículo, com o Conselho Tutelar da cidade de Água Branca, mas estava a serviço da Secretaria de Saúde do município. Vamos acompanhar todos os detalhes para trazer mais informações na Gazeta de Alagoas também nesta quarta-feira, 90 anos, evoluindo sempre a informação. E lembrando que também no decorrer do dia, nós vamos trazer aqui, claro, através do portal Gazeta Web, mais detalhes a respeito desse crime registrado na cidade de Água Branca. Uma briga entre uma